Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer enorme partilhar com você a palavra de Deus. Você é aquele tipo de pessoa que sabe que precisa orar, até tem vontade de ter uma vida mais fervorosa de oração, todavia não consegue? Então fica comigo nesse vídeo, porque essa mensagem vai abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre os privilégios da oração. Eu estou certo de que a oração permite que uma pessoa que está quebrada, despedaçada, se ajoelhe aos pés do Senhor e se levante dali cheio do poder do Espírito. Também eu sei que uma pessoa que está na ruína pode se quebrantar em oração diante do Senhor e se levantar dali abastecido dos tesouros do céu. O pastor R.C. Sproul afirma que a oração é um dever e um privilégio do crente. É um dever porque a Bíblia nos manda orar. O Senhor Jesus nos ensina a orar. Os apóstolos nos orientam a orar. O apóstolo Paulo diz assim: orai sem cessar. Mas a oração não é só um dever. Sobretudo, ela é um privilégio para nós. Porque nós podemos entrar na sala do trono, diante do Senhor e nos prostrar diante da sua presença e ter ali um momento com o soberano do universo. Que privilégio nós temos! No reino dos homens é diferente. Se você precisa falar com alguém que é importante diante dos homens, com autoridade, por exemplo, é muito difícil você conseguir. Você precisa de enfrentar uma fila, enfrentar uma agenda terrível para poder conseguir falar com alguém que se julga importante. Com Deus é diferente. Nós temos o privilégio de falar com Ele qualquer hora do dia ou da noite, sem enfrentar fila e também sem marcar agenda. Orar é mover o braço onipotente do Senhor a nosso favor. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 3, verso 21 e 22, que diz: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O primeiro privilégio da oração é abrir os céus sobre nós. O texto diz que, tendo Jesus orado, o céu se abriu. E nós precisamos que os céus estejam abertos sobre nós. Sabe por quê? Porque quando o céu se fecha, os homens sofrem. Se Deus não estiver conosco, sabe o que é que resta? Apenas uma humanidade ferida, despedaçada e pecaminosa. Você lembra? No tempo do profeta Elias, diz a Bíblia que o céu se fechou e não houve chuva por 3 anos e 6 meses, e tudo o que era vivo começou a padecer. Como nós precisamos que os céus se abram. O profeta Isaías, no capítulo 64, faz uma oração quase em tom de desespero. Se os céus se abrissem, se o Senhor descesse. Se os céus se abrirem e a presença do Senhor se manifestar, as trevas se dissipam, os pecadores se arrependem dos seus pecados, as famílias que estão despedaçadas são restauradas, a igreja se enche de poder e de força, e os cultos mornos ou frios viram cultos fervorosos, cheios da presença de Deus. Como nós precisamos que os céus se abram sobre nós. Mas o segundo privilégio da oração, diz o texto que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Eu e você precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é indispensável para a nossa vida. Também é indispensável para a igreja do Senhor. É Ele que nos enche de poder e autoridade. Nós não podemos enfrentar a luta sem estar cheios do poder do Espírito. Está escrito em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É Ele quem consola o nosso coração nos dias mais amargos. É Ele quem brada dentro de nós quando nós estamos trilhando os caminhos errados, nos fazendo voltar ao trilho correto da presença de Deus.
É Ele quem revela as verdades benditas de Deus nas Escrituras para que o meu e o seu coração se fortifique na presença do Senhor. Ah, como nós precisamos do Espírito Santo! E é por meio da oração que nós o encontramos. O terceiro privilégio da oração é que diz a Bíblia que foi ouvida uma voz do céu. A voz de Deus se manifestou. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. O apóstolo Paulo diz que neste mundo há muitas vozes, todas elas têm um significado e disputam a nossa alma. A voz dos incrédulos, a voz dos pessimistas, a voz dos invejosos. Não ouça estas vozes, elas querem te destruir. Ouça a voz de Deus. Os salmos revelam que a voz de Deus é poderosa e faz a terra tremer, os montes estremecerem. Se a voz de Deus faz os montes estremecerem, imagine o que acontece se Ele falar dentro do seu coração. Ah, nós precisamos ouvir a voz de Deus e é por meio da oração que os nossos ouvidos são abertos. Quarto privilégio da oração, diz a Bíblia que a voz que bradou do céu dizia: "Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer." O quarto privilégio é de que nós alegramos o coração do Pai por meio da oração. E não apenas o coração do Pai se alegra, mas o meu e o seu coração se alegra quando nós estamos em oração, porque tudo que o nosso coração precisa é da presença de Deus. E quando estamos em oração, o nosso coração pode ser conectado ao coração de Deus, trazendo alegria para nós e alegria para o coração do nosso Pai. Concluindo, a oração nos dá o privilégio de ver os céus abertos sobre nós, de ver o Espírito Santo de Deus descer sobre a nossa vida, nos enchendo de força e poder. Nos dá o privilégio de ouvir a voz de Deus ao nosso ouvido e também nos dá o privilégio de alegrar o coração do Pai.